Eu vou trazer amor e verdade, que são os meus pilares fundamentais para a vida humana, eu acho, e para o processo terapêutico e tal. A verdade é que o mundo nunca teve tão adoecedor. Ou seja, não está escapando ninguém. Essa é a verdade desconfortável. Mas também é verdade, e aqui vem a esperança, que os recursos para a gente sair dessa doença nunca foram tão incríveis. Bem-vindos aos Navegadores, o podcast onde vamos aprender juntos a navegar nos mares da saúde mental. Eu sou Gabriela Viana e vou conduzir nossos papos, que serão sobre saúde mental. Minha jornada nesse tema passa por diferentes áreas de estudo, principalmente a neurociência, saúde mental integrativa e psicologia positiva, mas também teremos diferentes abordagens que fazem parte da minha formação. Se quiser saber mais sobre as minhas áreas de estudo e interesse, dê uma olhada na descrição do podcast nessa plataforma. Que bom que você está aqui para navegar comigo e com os meus convidados. Importante, saúde mental é coisa séria. Se você está passando por um momento difícil, procure ajuda profissional. As conversas aqui no podcast servem para informar e inspirar, mas não substituem um cuidado individualizado com um especialista. No episódio de hoje, a nova psiquiatria. Amor, cura e caminhos além dos remédios. Nós vamos falar exatamente sobre uma nova abordagem para o sofrimento mental. 1 em cada 4 brasileiros vai ter algum transtorno mental ao longo da vida e, portanto, ficam as perguntas. Como podemos estar bem em um mundo que tantas vezes parece tão doente? E por que, apesar de tantas novas medicações, não estamos vendo uma mudança importante no nosso bem-estar, até mesmo quando a gente busca ajuda? Para falar de psiquiatria com o objetivo de curar, a conversa de hoje é com Diogo Lara, médico psiquiatra e PhD em bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-professor e pesquisador da PUC do Rio Grande do Sul. Ele é terapeuta, escritor, palestrante, criador da AIM, Abordagem Integrada da Mente, da terapia Psydelic e cofundador do Símbolo, um dos aplicativos mais relevantes de terapia guiada no Brasil. Aliás, experimente o Símbolo. Ele também é autor dos livros Temperamento Forte e Bipolaridade, que eu considero um dos melhores livros sobre bipolaridade que eu já li, e do romance terapêutico Imersão. A gente teve um papo maravilhoso, mas eu confesso que nos primeiros minutos eu já me esqueci completamente de entrevistar e mergulhei na conversa. Para facilitar a clareza e o foco, eu selecionei aqui os trechos mais potentes do nosso papo. Como na maioria dos episódios dos navegadores, de vez em quando minha voz aparece apenas para ilustrar algum assunto. Vamos navegar juntos? Diogo, muito obrigada pela oportunidade, por receber o projeto aqui. Um prazer estar aqui com você. E eu vou começar, como eu normalmente começo, né? Como é que surgiu a psiquiatria na sua trajetória? Como foi que você se interessou pela área? Dentro da medicina, eu fiz medicina, eu não tinha sentido grandes entusiasmos em nenhuma parte da medicina, até encontrar realmente o início da psiquiatria. Eu achei interessante aquele processo, me conectou. Mas, para ser bem sincero, antes da faculdade eu já percebia que tinha interesses em alguma coisa de psicologia, de filosofia, de astrologia, enfim, eu queria entender como é que, por exemplo, comecei a estudar a origem da medicina que veio junto com a da astrologia, né? Empédocles, Hipócrates, enfim, e como é que era aquela visão de mundo. Então eu me interessava por aquilo e depois entrei na faculdade e meio que esqueci isso. Eu achei super interessante a origem da medicina estar tão ligada com a astrologia, e para não ficar completamente na ignorância que eu tinha, eu fui dar uma pesquisada e vou compartilhar com vocês. Durante muitos séculos, medicina e astrologia caminharam lado a lado. Antes do nascimento da ciência moderna, a saúde era entendida como parte de uma grande ordem natural. O corpo humano, o clima, as estações e os movimentos dos astros formavam um único sistema. Na Grécia Antiga, essa visão ganhou forma com filósofos como Empédocles, que o Diogo mencionou, que propôs que tudo, inclusive o corpo, era composto pelos 4 elementos: fogo, ar, água e terra. E a doença surgia quando esses elementos não estavam equilibrados. Hipócrates, que é o pai da medicina, herda esse modelo, mas transforma ele, substitui os 4 elementos pelos 4 humores:
sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. E a saúde passa a ser vista como o equilíbrio entre esses elementos. Ainda assim, ele não rompe completamente com a astrologia. Para ele, o médico deveria observar não apenas o paciente, mas também os ritmos do céu, cujos ciclos influenciavam o corpo. E é na ciência moderna, a partir do século XVII, que ocorre a separação definitiva do estudo do corpo das interpretações astrológicas. Mas durante quase 2000 anos, a medicina nasceu e se desenvolveu dentro de um mundo onde o céu e a saúde faziam parte da mesma paisagem intelectual. Lindo, né? Bom, seguimos com a jornada do Diogo. E depois, quando enfim, estava nos primeiros contatos com a psiquiatria, eu achei muito interessante. Mas eu gostava também de clínica, enfim. Mas foi o lugar que eu senti que tinha alguma conexão. Mas eu quase saí Bom, depois eu fiz... eu estava fazendo sempre pesquisa em neurociência desde o meu primeiro ano de faculdade como iniciação científica. Mas eu fiz pesquisa de neurociência porque eu amava o meu professor e não porque eu amasse a neurociência. Então, aliás, a pesquisa que a gente fazia era uma pesquisa muito dura, assim, muito árida. Mas eu gostava muito do ambiente, da história toda. Então comecei a estudar neurociência muito cedo e a psiquiatria acabou sendo também um jeito, né, de aproveitar todo aquele conhecimento de neurociência. Depois fui me encantando. E no meio da faculdade, eu estava cansado da faculdade, porque ela é muito chata, né, a faculdade de medicina, enfim, e desumanizadora, né? E daí fui para a Inglaterra, fiquei 1 ano e meio lá no Instituto de Psiquiatria, fazendo neurociência. E também daí conheci alguns psiquiatras que estavam fazendo doutorado, alguns brasileiros. Então fui me aproximando dessa maneira. Mas eu quase larguei a psiquiatria, já, Claro. porque daí acabei a faculdade, fiz doutorado, né, lá na URGS, em Porto Alegre, e fiz em paralelo a psiquiatria. E daí me formei doutor e conseguiu uma carreira acadêmica e clínica. Eu fiz as duas coisas, então eu, enfim, estava pronto, né, para o mercado. Eu comecei a ser professor na PUC e tinha meu consultório, mas no consultório eu era muito pouco realizado. Por quê? Porque dentro do treinamento que eu recebi, todo mundo chegava com uma queixa que essencialmente era depressão ou ansiedade, e segundo as diretrizes da psiquiatria, você vai dar antidepressivo, benzodiazepínico para todo mundo. E eu dava os antidepressivos e tal, e não entendia. Algumas pessoas respondiam, outras não respondiam, outras respondiam e paravam de ter efeito, outras pioravam e ficava trocando antidepressivo e não entendia nada que estava acontecendo ali. Quando o Diogo fala do relativo insucesso do uso de medicação psiquiátrica, eu vou retomar a provocação do episódio anterior dos navegadores sobre a medicalização da vida, que é um tema que eu tenho estudado muito. O DSM-5, que é o manual usado para diagnosticar transtornos mentais, lista mais de 300 tipos de diagnósticos, ou seja, ele amplia muito o que é considerado transtorno mental hoje em dia. Vários autores, além do Alan Francis que eu citei no outro episódio, criticam esse movimento. E quais os argumentos? O primeiro é de que transformamos sofrimento coletivo, ou seja, desigualdade, estresse crônico, precariedade, em problema individual a ser tratado com remédio. Essa mesma lógica também transforma traços da personalidade, traços humanos comuns, em diversos sintomas, como se houvesse realmente uma normalização a ser feita daquilo que um ser humano é. Quando temos muitos diagnósticos, a porta também está aberta a muitos medicamentos, correto? O jornalista Robert Whittaker, eu recomendo muito conhecer o livro Raízes de uma Epidemia, chama de ciência da promessa, essa psiquiatria moderna que se apoia em resultados positivos de curto prazo do uso da medicação. Ele mostra nesse livro que o acompanhamento de longo prazo mostra que os psicofármacos podem alterar o curso das doenças para pior, quando usados de maneira indiscriminada e contínua. Bom, vamos voltar à jornada do Diogo em construir uma nova abordagem. Até que eu vi um dia uma palestra do Olavo Pinto, um grande psiquiatra, dos maiores psiquiatras brasileiros e mundiais do dia. Ele trabalhou muito tempo com Água Pakiscal, que é uma grande referência de transtorno de humor mundial, revolucionou a psiquiatria. Eles que criaram juntos a ideia, o conceito de espectro bipolar. Legal. Se fala muito do Akiscal, não se lembra tanto do Olavo, que era mais discreto nesse sentido. E o Olavo fez uma palestra no Congresso Brasileiro de Psiquiatria e eu fui ficando assim, abismado com a clareza do que estava vindo ali e
aquilo ali me fez entender o que estava acontecendo no consultório. Então eu cheguei no consultório na segunda seguinte, assim, entusiasmado para entender as pessoas de acordo com esse espectro e com uma coisa que fundamental que ele falou depois da palestra, mas que eu saí acabou a palestra e eu grudei nele. Peraí, deixa eu entender melhor esse negócio, né? Eu grudei nele, ele era muito generoso, e assim, e depois ficou um grande amigo meu, nós ficamos grandes amigos. E ele falou, Diogo, o negócio é estudar temperamento. Então foi daí, porque eu ia te perguntar agora, de onde veio duas coisas, né? Primeiro, o livro Temperamento Forte e Bipolaridade, que eu te falei antes da gente começar a conversar aqui, que eu sou fã e distribuo. Hoje mesmo perguntei, cadê o meu? Né? Eu não tinha só um, então sobrou um que eu devo ter emprestado, que eu não consegui encontrar hoje. E a bipolaridade, de onde como começou a surgir nesses dois temas que você combinou, trouxe no livro? Surgiu nisso. Então, o Olavo foi realmente o meu mentor nesse sentido. E ele me resgatou o gosto pela psiquiatria, porque eu estava quase abandonando a psiquiatria, que eu estava achando muito chata, para fazer carreira acadêmica, e é isso, né? Neurociência, pesquisa, comportamento animal, enfim. Mas daí eu comecei a olhar as pessoas a partir da sua natureza, e não a partir dos seus critérios diagnósticos. Então qual é a visão nova de temperamento? Como é que essa visão está agora? Daí comecei a estudar muito temperamento, os autores mais recentes, né, de temperamento, e isso transformou totalmente meu consultório. E daí comecei a me conectar com as pessoas que chegam no consultório e não com seus sintomas. E daí passou a ser uma delícia, e eu passei a acertar o remédio. Eu continuei dando remédio para as pessoas, mas para regular o seu temperamento. O temperamento. Como é que se classifica o que é temperamento? Então, temperamento é a natureza básica emocional e comportamental, né? O jeitão de cada um, assim, que a gente já vê nas crianças, né? Esse aqui é mais fechadinha, esse aqui é mais... E que é sempre muito singular, né? Isso, mas tem padrões. Tem categoria. Né? A gente consegue entender os padrões básicos, né? E ele pode mudar com o tempo também, é a natureza básica de cada um, né? O que eu não sabia na época, né, é que o que desregulava a natureza básica de cada um, essencialmente, eram as adversidades vividas ao longo da vida. Isso, na verdade... O que eu posso chamar de trauma ou não? Tem uma distinção? Então, as adversidades é o que acontece na nossa vida. O trauma é a resposta. O trauma eu posso responder desenvolvendo uma resposta traumática, né, que é quando eu fraturo. Mas aqui eu uso o termo trauma com muita precisão. É quando algo quebra dentro de mim. Tá. E o trauma é uma coisa forte. Pum! Aquela notícia que te quebrou no meio, que te tirou o chão, que te desnorteou, você fica atordoado. Tem gente que dissocia, vai para o mundo paralelo, ou congela-se uma arma na cabeça. Então tem várias respostas ao trauma. Mas o estresse do dia, os vários outros estresses e conflitos que a gente passa, enfim, sejam eles mais internos, sejam eles mais externos, esses eu chamo de dramas. Tá. Mas eles também têm um peso emocional muito grande. Mas o trauma tem um peso fisiológico, assim, também a fisiologia do corpo fica muito alterada, enquanto o drama ele dá uma contusão repetida, mas ele não quebra o osso, sabe? Ele vai batendo e vai inflamando, mas ele não te quebra. Então essa distinção é importante para mim quando eu passei a entender, afinal, o que levava as pessoas ao adoecimento. E hoje o meu entendimento básico é como é que a natureza dessa pessoa, o que aconteceu na vida dessa pessoa de adversidades e como é que ela foi respondendo a isso ou reagindo a isso, tanto em relação às dores que ela viveu, quanto em relação às adaptações internas que ela fez, que as defesas do ego, essencialmente, como é que ela se moldou frente a isso para sobreviver. Sim. Né? E isso eu diria que é o enredo básico de todo mundo. Todos nós estamos, de alguma maneira, inseridos nessa visão básica. Quais são as dores acumuladas dentro de mim, e aí que vão vir as emoções mais densas, negativas, enfim. E como eu me protegi, lidei com isso. E, de novo, os temperamentos também vão influenciar os tipos de resposta. Por exemplo, o temperamento mais extrovertido, ele vai mais para o comportamento.
então ele vai usar alguma substância, ou ele vai trabalhar demais, ou ele vai se identificar muito com as suas conquistas, se ele tem alguma questão de insegurança ou de algum fracasso que passou, enfim, então vai compensar isso no comportamento mais para o mundo externo, né? E os vícios em geral, né? Enquanto que temperamentos mais brandos têm processos mais internalizados, né? Ansiedade, depressão, enfim, que é o que vão... mas daí quais são os mecanismos de defesa, né? Autocobrança, controle, né? Uma necessidade exagerada de controle, autocobrança. Autocobrança essencialmente é o que vai gerar, no fundo, a depressão, né? Um nível de exigência muito alto e está sempre se cobrando. Você não vai atingir. Uhum. Isso acaba fomentando a pessoa para ficar deprimida. E eu com a necessidade exagerada de controle, que vem de eventos em que a pessoa teve... impotência, sensação de não ter controle nenhum. Isso, e com situações de imprevisibilidade, ou sustos, ou surpresas, né? Que pegou desguarnecido. Então eu vou ter que estar sempre alerta e preocupado com o que está por vir, né? Porque essa foi a experiência dessa pessoa. E daí a mente lança a mão de um mecanismo de fica ansioso, porque é isso que vai te proteger. E esses mecanismos são naturais. Eles não são patológicos. Mas se tornam mal adaptativos, por exemplo. Com o tempo, mas eles surgem como soluções. Com o tempo, eles vão se tornando problemas, porque eles vão ficando rígidos e a mente não se atualiza. Daqui a pouco passou 10, 20, 30 anos e você continua com o mesmo, com aquela mesma estratégia, né? E aos 40, 50, eu vejo isso muito no consultório, a pessoa chega no consultório e ela diz eu tenho um cansaço, que não é uma queixa bem caracterizada nos manuais de psiquiatria, né? Não tem CID, né, para esse cansaço. Ele vai ver, poderia dizer, mas tem a ver com burnout, mas não é esse cansaço, é cansaço de quem eu sou, do jeito que eu sou, do jeito que eu estou operando na vida. Eu tenho a sensação, assim, de que é uma batalha, né? Você entra em uma espécie de briga, né? De batalha mesmo, de sobrevivência, como você falou, e isso exaure, né? Porque o ego, essencialmente, nessa estratégia de sobrevivência, é luta ou fuga. O principal dele, né? Mesmo grandes empreendedores de sucesso, esse cara é um winner e tal, muitos deles estão fugindo do fracasso. Eles estão eternamente fugindo do fracasso, porque eles demonizam o fracasso. Então, eles estão sempre fugindo, não é que eles estão, expandidos e felizes com as conquistas. Né? Estão correndo, na verdade. Estão sempre correndo com um fantasminha chamado fracasso que está ali. Então, essa é a estratégia do ego dele. Eu preciso conquistar cada vez mais, para ter uma sensação... De inteireza. Interesa não. Não, uma sensação de, ou não? Não, interesa eles nunca chegam a interesa. Você não existe interesa quando você está no ego. Porque o ego separa. Ele protege e separa. As pessoas aí chegam cansadas de... Eu já estou cansado do jeito que eu sou. De mim. Estou cansado de mim. Agora é a parte do papo onde a gente entra no Insidelic, que é um método de processamento emocional e de memórias criado pelo Diogo. O método se propõe a acessar memórias que causam sofrimento e repetição de comportamentos limitantes, utilizando o potencial do nosso próprio organismo para processar esses bloqueios. O método percorre 5 etapas centrais que o Diogo vai explicar agora. Daí isso que eu fui desenvolvendo ao longo dos últimos 15 anos, eu diria, processos de cura, que eu chamo, né? de reforma dessa mente, sabe? Como uma mente que está precisando dessa reforma para voltar para casa bem, sabe? Ficar daí nessa inteireza. A inteireza é o 5º estágio desse processo que eu desenvolvi chamado Insidelic, que começa com o que eu chamo da imersão, que é para mergulhar nas dores e processá-las e descarregá-las. E esse acúmulo de dores, de memórias dolorosas e das emoções mais densas que a gente traz. Vergonha, culpa, desvalia, ódio de si,
e que muitas vezes são bem escondidas, porque elas são muito desconfortáveis, bem protegidinhas. Mas daí também tem tristeza, ansiedade, raiva, enfim. Então a primeira sessão é essencialmente para isso. Depois as outras 4 são todas para estruturas, para a questão estrutural e para as... Reconstruir. Nem reconstruir, eu diria. Construir. Ele mais desconstrói, porque o ego é uma construção. E a gente vai, com muito jeito e amor e amorosidade e verdade, mas com jeito, né, também, reconhecendo tudo que esse ego trouxe para essa pessoa como essa solução, que depois ficou obtusa, ficou pesada. E daí tem o processo todo de resgate interno. Enfim, a sessão 2 chama-se resgate, que você resgata a tua parte mais frágil, aquela que o ego está querendo defender, geralmente é a criança. Então a criança fica bem conectada com você adulto, e daí você pode aposentar o ego. E ele fica, uau, realmente eu estou trabalhando aqui há 30 anos, 40 anos. Você vai me dar um tempo. 7 dias por semana, agora eu vou poder... E assim, é um processo lindo, assim, que acontece quando aquele ego vai derretendo, assim, aquela estratégia vai derretendo, dissolvendo, e aquela energia vai ser reintegrada para o ser. Ou seja, aquilo que você estava gastando para se proteger vem para você viver quem você realmente é. Imagina que você você tem uma mansão e gasta 20 mil reais por mês para manter aquela mansão. Só para defender. Né? E agora você... agora entende que não tenha mais ameaças. E você não precisa mais disso. Né? Aquele muro que a gente vê aqui nos jardins, aqui no Jardim Europa e tal, eu corro por ali, aqueles muros, né, que são de 4 metros, 3, 4 metros, enfim, né? É essa estrutura, ou seja, elas defendem, mas ao mesmo tempo separam, você não tem a vista. Você fica preso, né? Você fica preso. Então, o ego é esse aprisionamento, né? Então, depois vem a sessão de libertação, que é mais para as defesas externalizadas, dos vícios e da raiva, e de padrões nesse sentido. Depois a sessão essência é para as questões perinatais, porque algumas coisas bem traumáticas podem acontecer naquela fase e elas não são de fácil acesso à memória. Sim. Ou seja, foi uma vivência, está guardado ali no corpo, mas você não... Então aí a técnica precisa entrar bem pelo corpo, pela consciência, de maneira bem sutil, para trazer essas memórias, processá-las. E coisas do tipo, queria que fosse um menino e uma menina. Isso ali está registrado na chegada. Um parto muito difícil, parto difícil, qualquer conturbação nesse sentido, ou foi para uma UTI, passou 2 semanas na UTI, isso tudo impacta enormemente. Uma mãe teve depressão pós-parto. Ou o simples fato de não ter recebido o afeto da dose e frequência que precisaria. A maioria de nós não recebeu. A maioria. Porque o que é na natureza humana? O normal de um bebezinho. Receber quanto de afeto? 22 a 23 horas grudado na mãe. Pelos primeiros 6 meses. Grudado. Não é que assim no bercinho. A gente já tem essa separação cultural pro bercinho. Pro quarto da criança. Isso não é da natureza humana. Mas é instalado na nossa cultura. O meu processo mais profundo de cura foi quando eu cheguei nesse bebezinho interno que eu senti o quanto sentiu falta. Isso eu não tive nada de traumático, não tinha... Uma vida como outra, assim, uma infância. Aparentemente estava tudo direitinho. Mas eu, como bebê, me ressenti disso. E quando eu cheguei nessa memória, foi a grande cura, porque eu percebi... Primeiro que eu jorrei amor nesse bebezinho, que eu chamo, né? Então, ele estava assim, eu agarrei ele assim, de uma maneira, assim, inundando ele de amor. E eu percebi que, a partir dali, eu comecei já a fazer as defesas. Ou seja, um processo muito inconsciente, muito automático, que vem de bebê. E muito precoce. Em que, de alguma maneira, eu já não estava querendo dar trabalho. De que eu já queria agradar, eu não podia desagradar. Porque de alguma coisa no enredo da minha vida e do meu jeito ali, na minha natureza, essa interação estava me dizendo que era isso. Então, eu fui me desenvolvendo com essa estratégia. Né? Então, a essência vem com essas questões
perinatais e familiares, daí aqui namora um pouco com a constelação familiar, mas fazendo o processamento interno da história da mãe, da história da linhagem paterna. E daí vem coisas muito interessantes também, que são essas tramas mais antigas, né? Esses vínculos mais sutis também, super inconscientes. Uma ancestralidade também, né? Que a gente... É isso, é. E que vem de várias formas, né? Assim, vem no dia a dia, na convivência, em como nós somos criados, e vem dessa história que passa, né? A gente acha que não, mas mesmo a história não dita, né? Da mãe, do pai. A história não dita é muito importante. Daí, bom, e você já pegou o gancho da quinta sessão, que é a inteireza. E na quinta sessão ela é bem desses condicionamentos básicos e também das histórias não ditas, onde tem duas, essencialmente, né? O que seria saudável, né? Quando as coisas acontecem e são faladas. E a gente, né? Ok, organiza isso ali. O que acontece é que tem coisas que são faladas que não acontecem, que são as mentiras, ou são os pontos de vista de alguém, ou por narrativas. Exemplo, as narrativas, ou por exemplo, a mãe que está... Vou pegar um exemplo simples. A mãe, de alguma maneira, tem uma vivência dos seus pais, enfim, de falta, de privação, ou de abandono, o que for. E daí o marido, pegando um exemplo clássico, assim, que trabalha viajando, né? E a mãe, quando vê, está lá ela sozinha com a filha ou com o filho, né? E o discurso dela de abandono, dessa dor do abandono, ela pode estar ressentida com o marido e ela traz esse ressentimento para a fala com o filho. Teu pai não quer saber da gente, enfim, coisas assim. Quando, na verdade, quem está falando é aquela menina pequena, interna dela, que ainda tem um ressentimento, uma memória guardada do seu pai, da sua mãe. Se essa mãe faz o processo dela, liberta isso, ela sai desse script, né, e enxerga a perspectiva do que está acontecendo ali diferente e não passa essa narrativa adiante, distorcida, né, que é distorcida pelas dores dela. E na inteireza se trabalha isso, se trabalha a sombra também, que são os aspectos nossos rejeitados, né, que a nossa mente bota no porão para pertencer, essencialmente, né? Daí, mais comumente, a sombra da mulher tem raiva. Porque como não ter? Porque a raiva está na sombra de muita gente, mas principalmente da mulher, porque a mulher com raiva é louca pela sociedade. Ela precisa guardar. Ela não vai ser bem vista se tiver essa raiva. Então a raiva gera problemas para a mulher, e gera mesmo na nossa sociedade, na estrutura que ela é. Então a mulher não pode sentir raiva, mas então aquela raiva fica guardada e tal. Na primeira sessão de imersão já vem a raiva, mas depois na quinta vem de novo, quer dizer, vários processos vêm, né? Mas essa raiva, o aspecto da sombra precisa vir, né? E para os homens, frequentemente, é o medo, a impotência, a tristeza. Olha que interessante, eu não esperaria que nos homens que essas... Os homens sofrem, eu diria, mais com a sombra social. A sombra, né, que é resultado dessas pressões sociais. Porque o homem é desabilitado, desautorizado de medo, fraqueza, impotência e tristeza. Não pode ser vulnerável jamais, né? Ou seja, nenhuma dessas quatro. Então, só que elas são as emoções que permitem você reciclar, que permitem você reconhecer o que está acontecendo e fazer a introspecção e uma reforma interna, né? A reciclagem, e passar de uma fase para outra, né? Vai acabar uma temporada e ir para outra. É como um processo, as mortes necessárias, né? E para vivenciar esses lutos você precisa de tristeza, ou quando a gente falou, né, dos homens essencialmente homens, né, de grande sucesso que estão correndo do fracasso, é para não sentir essa fraqueza, né, essa impotência. Fraqueza e impotência são coisas que deixam os homens muito perturbados. Muito perturbados, né? Então, é fundamental para essa evolução do homem e para vivenciar a masculinidade saudável,
ter essa inteireza. Ou seja, eu sou um homem que posso sentir medo, que posso sentir fraqueza, que posso ser impotente, posso, enfim, eu tenho, a todo momento, qualquer pessoa, dependendo da situação, vai sentir isso, né? Por mais potente que seja, eu digo, quando dá aquelas quebradeiras de bolsas, os homens se suicidam, né? Porque a vergonha e a impotência, essa coisa toda é muito ruim. E essencialmente, no meu entendimento, por causa dessa característica do homem, é que eles se matam 4 vezes mais do que mulher. Digo eles, nós homens nos matamos, né? Mas eu acho as categorias um pouco estranhas, assim, mas, ou seja, os homens se matam 4 vezes mais do que as mulheres. Porque não dá para fazer essa reforma. Mas isso não quer dizer que o custo para a mulher da sombra não seja alto também, que é essencialmente da raiva, do seu desejo. Também não podemos, tem que cuidar não podemos desejar muito também. Inclui o desejo sexual e da alegria desmedida. Uma alegria muito expansiva já está meio passada, meio desvairada. Então essas críticas sociais, né? A mulher hoje que exerce, né, que atua nessa sombra, né, manifesta, expressa publicamente esses aspectos é a Anitta, né? Ela incorpora... E como é atacada, né? Exatamente, porque ela é exatamente a expressão de toda essa sombra do feminino. E sem querer levar você para a coisa da categoria, do diagnóstico, a gente está tendo uma conversa tão legal, o livro é Temperamento Forte e Bipolaridade. Eu, inclusive, assisti também um conteúdo mais recente seu sobre... Acho que o livro já foi reeditado, né? Você já mexeu no livro mais de uma vez. E a bipolaridade? Porque poderia ser qualquer outro... Vou chamar aqui de transtorno, porque é como né, se chama na medicina. Poderia ser qualquer outro, não. E a bipolaridade foi uma escolha? Então, é que em 2004, quando eu lancei o livro, não se falava de espectro bipolar. Ou seja, era bipolaridade? Não, só se falava de transtorno bipolar. E que já tinha sido já tinha substituído o nome psicose maníaco-depressiva, ou doença maníaco-depressiva. Então, virou transtorno bipolar. Mas ainda transtorno bipolar tinha um peso grande e ele não representava esse espectro bipolar. Daí o termo bipolaridade estava surgindo no inglês. E daí eu trouxe para o Brasil o termo. Vamos trazer o termo que é mais fácil. Eu sempre tive muito cuidado com essa comunicação no consultório. Então é muito mais suave, mesmo que eu dê um diagnóstico, muito mais, nem só suave, preciso. Você tem bipolaridade. Tem uma bipolaridade do humor que é essencialmente uma oscilação do humor, uma instabilidade de humor. Eu acho isso mais correto e, enfim, adequado do que você é bipolar. Porque, enfim... Você não é, você... A identificação, assim, hoje com as coisas que eu trabalho em relação a isso, né, a gente, na essência, nós somos amor. Ninguém é mesmo independente de qual é o transtorno que seja, né, a gente vem do amor e do prazer, literalmente. Não, é o amor e o prazer que geram a vida. Tá, então foi esse... Isso é biologia, não é poesia. Não é poesia, né? Sim. Então, assim, mas então a escolha veio essa questão do termo. O rótulo passa a ser um drama. O rótulo em si é o que se chama de efeito nocebo, é o efeito negativo do diagnóstico. Né? E daí você fica mais refém dessa história e portanto, daí mais entendendo o teu conceito de que então eu preciso, a única solução que eu tenho é o remédio, enfim. E hoje a gente sabe que tem muitas soluções. Para casos graves, de bipolaridade tipo 1, esquizofrenia, casos psicóticos, os remédios chamados antipsicóticos, estabilizadores de humor, salvam e não tem nada que por enquanto, ainda que tenha mostrado superioridade em relação a eles, né? Mas nós estamos falando aí de 2-3% da população. Então, como é que eu aprendi a fazer o diagnóstico? Como é que eu captava a bipolaridade, né, no consultório? Pelo temperamento. Eu digo que
a bipolaridade, quando eu orientava os residentes, né, lá na PUC do Rio Grande do Sul, eu falava... Eles tinham passado um ano na internação, depois chegava comigo no ambulatório de bipolaridade no segundo ano. E eu falava para eles, até semana que vem eu quero que vocês caracterizem todos os pacientes de vocês em 3 tipos. Lobinho, ovelhinha e lobinho pé de cordeiro. Olha que interessante, tá? E para pegar a natureza, que bicho tem, porque lembrando, nós humanos somos animais. Somos bichos, com certeza. somos do reino animal, né? A gente acredita que não. Às vezes a gente acha que não. Mas enfim, e porque o lobinho pé de cordeiro é exatamente o que oscila, né? O que tem essa mistura, né? Parece uma pele de cordeiro, mas você vai... Eu pergunto, como é que você vai saber se é cordeiro ou se é lobinho pé de cordeiro? Como? Olhando os dentes e as patinhas. Se tem casco, se tem casquinho e dente lisinho, é herbívoro. Né? Não tem essa... Porque a bipolaridade tem a ver com esse calor, com o temperamento mais quente, que tem a ver com raiva e desejo mais exacerbados. Aquelas reações mais... intensas. Daí tem raiva e desejo. E por isso também que frequentemente na bipolaridade, famílias que têm bipolaridade também tem gente de grande sucesso e grande criatividade. Durante o papo, eu perguntei para o Diogo se existiu algum gatilho ou algum acontecimento específico que teria levado ele a buscar uma nova abordagem, né? E que teria resultado na abordagem integrada da mente, no Insidelic. Só que quando eu fui fazer essa pergunta, eu gaguejei, fui e voltei inúmeras vezes. A gente já estava falando há um tempão, então também interrompemos para ver que horas eram, etc. E eu esqueci de voltar e fazer a pergunta. Então, agora a gente entra na resposta dele. Se existiu alguma coisa, se aconteceu alguma coisa que fez com que ele buscasse uma nova abordagem para tratar seus pacientes. Eu era um psiquiatra já um pouco diferente, porque eu avaliava temperamento, acertava os remédios pela natureza da pessoa. Mas em 2010 eu passei por uma situação traumática, forte. Você se sente à vontade de... Posso falar, a minha ex-mulher se matou. Sinto e muito. Eu ainda era muito ligado a ela e ela a mim. A gente não conseguiu ficar junto, porque, enfim, tinha questões entre nós ali que foram muito difíceis, e ela era de um outro lugar, assim. E como psiquiatra, né, a sua ex-mulher se matar tem um grau aí mais grave, né? E eu nunca tinha perdido nenhum paciente de suicídio. Eu não morava com ela, já estava separado há 9 meses, mas era um vínculo ainda muito forte, né? Então ali eu destruí. Eu fui assim pro chão e fiquei 3 meses. Uma sensação de impotência, de ter essa... Impotência, se fosse só impotência, foi uma destruição completa. Eu fiquei amortecido emocionalmente, eu não tinha mais sentimentos. Que é um estado grave pós-traumático. E 3 meses depois, e a minha terapia normal não fazia efeito. Assim, eu dei um amparo, assim, mas eu continuei muito mal. Remédios também não tratam trauma. Daí eu fiz uma sessão de EMDR. De processamento de trauma, de Eye Movement Desensitization and Reprocessing, e eu saí do buraco em uma sessão. Deve ter chorado meio litro durante 90 minutos. E eu fiquei absolutamente impactado. Que é isso? E logo depois eu saí fazendo a técnica, inclusive, e continuei meu tratamento com EMDR, fiz várias sessões, e me encantei. E descobri que é ali que tinha a cura, né? Que é uma palavra que não se usa na psiquiatria, né? Mas não, isso aqui é cura. O Diogo citou o EMDR e eu achei que era legal esclarecer um pouquinho mais de como é que, né, o que é, como funciona. Em português, quer dizer dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. É um tipo de psicoterapia que ajuda as pessoas a se recuperarem de traumas e outras experiências dolorosas. O EMDR vai usar a estimulação bilateral, movimentos oculares que são guiados por luz ou até pelos dedos do próprio terapeuta, sons alternados em cada ouvido ou até toques e vibrações no corpo do paciente, para ajudar o cérebro a reprocessar a memória traumática que fica presa no sistema nervoso.
Durante o processo, o paciente foca na lembrança, na sensação, na emoção difícil, enquanto a estimulação reduz essa reatividade, vai reorganizando a memória e integra a experiência de forma menos dolorosa. E eu comecei a aprender a técnica e fazia em todos os meus pacientes. Mesmo que você tenha que curar outras coisas depois, aquela questão você... Cada questão, a cura dentro da mente, da psiquiatria ou da psicologia é aquilo que eu trabalhei, curou e não volta, a cura aquilo resolveu e não volta. Aquela parte está curada. Não é que você curou tudo, mas aquele aspecto foi curado. Então, eu logo aprendi a técnica, comecei a fazer do consultório, fiquei fascinado com os resultados, daí passei a ser um terapeuta. E aqui vou também dizer que essas técnicas, para mim, mudaram o conceito de tudo, porque eu comecei a ver que aquilo que eu achava que era biológico e dado era adversidades. Mesmo que virasse algo biológico, isso também é um loop, né? Mas a origem era as adversidades que aquela pessoa passou, e ao processar aquelas memórias, então o MDR é uma técnica de processamento de memórias. Memórias traumáticas do começo, mas hoje memórias dolorosas em geral, e que elas acumulam. Mas usando o olho, significa que sim, elas também deixaram cicatrizes, vou chamar aqui de químicas. Ou neurais, vamos chamar assim. Tá. E essas técnicas de processamento de memórias, EMDR, Brain Spotting, experiência somática, e as que eu criei também, que é a abordagem integrada da mente e o Insighteric, vão corrigir essa fisiologia. Elas fazem a capacidade de resetar e voltar para o que era antes, descarregando esse acúmulo de dores que a pessoa traz dentro das suas memórias, enfim. E isso é altamente libertador. Em muitas terapias, passei por muitos processos, fiz vários cursos e retiros, tudo, enfim, tomei vários psicodélicos. Daí fiz um processo também que eu chamo da engenharia reversa dos psicodélicos. O que é isso? Ao estar sob efeito de psicodélicos nos meus processos de cura e expansão, eu saquei alguns caminhos que eu podia replicar sem psicodélicos. Sem eles. Por instruções muito precisas, e também desenvolvi um jeitinho de chegar mais no cérebro direito e emocional das pessoas, que é onde está o problema, e nos instintos, enfim e tal, que é com a música, que é muito usada nas terapias com psicodélicos. A música, junto com algumas técnicas de meditação, para o ego relaxar e para entrar consciência. E daí o que faz essencialmente o Insighteric? A gente habilita todas as capacidades, habilidades e recursos do organismo para a autocura. E é um processo, e é tipo uma experiência com psicodélico. Que toma corpo no paciente também. Só que é sem psicodélico. É profundamente do instinto, das sensações, das emoções, da mente simbólica, do filme da vida que passa e da consciência que vai guiando esse processo todo. Minha última pergunta, então, Diogo, uma mensagem para quem está nos escutando e está sofrendo, ou sofrendo emocionalmente, ou que tem parentes, né? Eu fiz uma pesquisa recente, como eu te falei, mais da metade tinha diagnóstico formal. Aí estou falando de executivos, mas também muitas pessoas com as quais eu convivo, cujos adolescentes, filhos, o marido. Uma mensagem, porque eu acho que a pior parte de um transtorno, e quando a gente falou de suicídio, não de um sofrimento emocional, é a desesperança, né? Eu vou trazer amor e verdade, que são os meus pilares fundamentais para a vida humana, eu acho, e para o processo terapêutico e tal. A verdade é que o mundo nunca teve tão adoecedor. Ou seja, não está escapando ninguém. Essa é a verdade desconfortável. Mas também é verdade, e aqui vem a esperança, que os recursos para a gente sair dessa doença nunca foram tão incríveis. E aí eu realmente sou um defensor das terapias de processamento de memórias. Essas 5 que eu falei, EMDR, Brain Spotting, experiência somática, AIM e Insighteric, essas 2 eu criei. Tem a AEDP também, que está vindo no Rio de Janeiro, começou mais forte, que também são desse novo paradigma que leva realmente uma cura e uma sensação de integração, de inteireza, que as terapias cognitivo-comportamentais, psicanalíticas e tal não levam.
Então elas são mais profundas, mais rápidas e dão essa inteireza, essa conexão com a sua essência, com a sua força, com a sua humanidade de maneira muito mais robusta. E as terapias de psicodélicos ainda têm questões regulatórias, enfim, que estão vindo, mas a cetamina já é hoje considerada entre um psicodélico atípico, também gera muita cura para os casos de depressão resistente, ibogaína para casos de abuso de substâncias. E para lesões cerebrais mínimas, de gente que bateu a cabeça e ficou meio lesado. Então, assim, é muito impressionante. A psilocibina. A psilocibina para depressão, para abuso de álcool, né? A DMT, que eu acho que tem um trabalho também DMT, na verdade, o Brasil é referência, né, do uso da ayahuasca em ambiente espiritual legal. Uhum. E eu acho que faz isso de maneira economicamente viável, né? Coisa que os americanos não conseguem fazer. Eu acho que é uma coisa muito legal que a gente tem. Eu acho que eu gostaria de ver mais cuidado, assim, de algumas questões, né? Porque a ayahuasca é um psicodélico muito forte, muito potente, muito curativo também, mas também muito, enfim. Tem que ser numa coisa muito responsável. Alguém que saiba fazer realmente, e, enfim. Mas, assim, de qualquer maneira, eu acho que são movimentos, né, que a humanidade traz e que, vejam, né, algumas delas remontam a coisas muito ancestrais, né? E, então, a esperança é isso. A gente tem condições de fazer isso, essa cura acontecer. E quantas sessões tem que fazer? Gente, sinceramente, do Inside são 5 sessões de 1h30, 2, 3 horas, dependendo, mas que levam você para uma vida completamente diferente, que não importa se você é um executivo cansado, ou se você é uma pessoa com depressão refratária, ou se você tem abuso de substâncias há 20 anos. É o que se chama, então essas terapias novas são o que se chama de transdiagnósticas. Sim, que não dependem de qual é teu transtorno. Sofrimento. Elas vão fazer uma reforma da mente. E assim como se você tem uma casa, alguém vai fazer reforma, né? Essa casa vai aparecer nova inteira depois do outro lado, né? Meses depois. Né? Então, essa reforma da mente, esses processos são processos inteligentes. Eles têm a capacidade de atuar onde precisa. Né? Então, essa só que é um paradigma muito diferente do que a gente está acostumado. Né? Sim. Então, e como qualquer paradigma novo, leva aí 10, 15, 20 anos para a gente se acostumar à ideia. Geralmente aceito, tá ótimo. Mas já passaram uns bons 5 ou 10. Que bom. Então, estamos aí no meio do caminho. Daqui a pouco fica cada vez mais fácil e com mais gente treinada para fazer esse processo. Para dar escala. Diogo, muitíssimo obrigada. Obrigada pelo papo, adorei. Eu também, foi uma delícia. Obrigada, viu? Obrigado pela oportunidade. Eu te agradeço. O podcast Os Navegadores da Saúde Mental é uma produção daqui no Caju e nasceu de uma grande paixão minha, a saúde mental. Eu espero que esse episódio tenha tocado você de alguma forma e que possamos seguir juntos com vários papos que nos ajudem a navegar por esse mar que é complexo, mas que é cheio de caminhos, saídas e lindas rotas. Eu sou a Gabriela Viana e te espero no próximo episódio. Até lá!